Amém. O que estava domingo passado? Deixa eu só ver. O que nós falamos domingo passado? Pastor, não me lembro, mas foi bom. Foi assim, não. Domingo passado nós falamos um assunto muito joia, né, sobre alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Quando a palavra de Deus fala algo a nosso respeito, nós devemos viver e praticar. Você sabe, porque às vezes nós temos problema, nossa vida não funciona, não anda, ou empaca, podemos dizer assim, porque nós não praticamos a palavra de Deus. Nós ouvimos, ela entra no ouvido e sai no outro. A Bíblia diz que devemos ser operosos praticantes, não ouvintes. Então quando você ouve o princípio de Deus, uma palavra, alegrai-vos sempre no Senhor. E Paulo diz, repete, outra vez digo, porque é algo muito importante, alegrai-vos sempre. Só que a gente não faz isso. E então, aí por isso que tem consequências depois. Nossa vida a gente se queixa, murmura, não está bem, entra no estresse, amém? Hoje eu quero estar falando um outro assunto, que é semelhante, sobre paz, diga paz. Nós falamos sobre alegria, hoje vamos falar paz. Domingo que vem vamos falar um outro assunto, não sei ainda, mas vamos trazer ensino, instrução, que vai realmente edificar a sua vida. Eu creio que a palavra, ela edifica, ela transforma nossas vidas quando temos ouvidos, quando temos um coração que corresponde à palavra de Deus, amém? Então, diga paz. A palavra paz em hebraico significa shalom, né? Shalom quer dizer paz. Também significa segurança, prosperidade, felicidade. Tem a ideia de estar em segurança. Tudo isso tem a ideia de paz. Lá no Novo Testamento tem uma outra palavra que se chama eirene, que é uma palavra grega. No Velho Testamento é hebraico e no Novo foi escrito em grego. Então a palavra eirene significa um estado de tranquilidade nacional. Isto é, um país que não está em guerra. Hoje a gente vê muitos países em guerra, os rumores de guerra. Mas quando essa palavra paz significa também que o país não está em guerra. A paz também, a paz entre indivíduos, significa harmonia, acordo. É aquela paz que Cristo traz à alma e assegura a salvação. Isso remove o medo, o castigo divino. Tem muitas pessoas que eu não gosto de ouvir sobre isso, mas a Bíblia fala do castigo divino. No último dia haverá o castigo àqueles que não obedeceram à palavra, que não se submeteram a Cristo. Então, essa palavra diz, remove o medo, o castigo divino. Vemos que o juízo de Deus vem ao mundo devido ao pecado. Mas Deus, Ele veio trazer salvação. Deus não quer que ninguém pereça. A Bíblia diz, Timóteo, Deus não deseja que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento do Filho de Deus e que todos sejam salvos. Nós sabemos sim que há pessoas que vão perecer. Uma pessoa perece, ou quando Jesus voltar não está em Cristo, as pessoas perecerão. Jesus mesmo falou, lá em João 8, 9, se vocês não crerem que eu sou, vocês vão perecer nos vossos pecados. Então queira, amados, muitas pessoas estão perecendo nos pecados. Por quê? Porque não vem a Jesus que tira o pecado. Jesus, né? João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Então o pecado traz realmente o juízo de Deus no último dia. As pessoas não pensam sobre isso. E a gente tem pregado muito pouco sobre isso. Mas um dos fundamentos, em Hebreus 6, fala do juízo de Deus. Haverá um dia que Deus há de julgar vivos e mortos. E todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo e vamos prestar conta em nossas vidas. Então, a palavra paz tem a ideia de haver antes uma inimizade entre Deus e as pessoas, não da parte de Deus, mas o homem se afastou, o homem pecou, e o pecado produziu isso, produziu rebeldia, teimosia, produziu realmente a separação. A Bíblia diz que nós éramos estranhos, inimigos do entendimento, pelas nossas obras malignas, pelo pecado. Então o pecado produziu uma inimizade entre nós e Deus. A Bíblia diz que Deus pegou toda essa inimizade e na cruz do Calvário, Jesus deu a sua vida. E Ele nos reconciliou o homem com Deus. Então veja que coisa tremenda, amados. Muitas pessoas apenas veem uma história, mas
para mim e para você tem que ser algo real. O que Jesus fez naquela cruz? Ele removeu o pecado, Ele tirou o meu pecado, Ele levou sobre si o meu pecado e me reconciliou com Deus. Certa vez eu vi uma história de um filho, de um pai. Um filho tinha brigado com o pai, não se deu bem com o pai, houve situações e o filho pegou, saiu de casa. E por anos saiu de casa. Mas um dia soube que a sua mãe estava enferma, estava à beira da morte. E ele foi lá, na casa do pai, da mãe. Ele não cumprimentou o pai, né? E a mãe, no último instante, ela pegou a mão do filho, pegou a mão do pai e uniu as duas mãos. E eles então entenderam, né, e se perdoaram. Então lágrimas caíram um do outro e houve aquela paz, porque havia uma inimizade. É isso que Jesus fez. Ele pegou a mão do pecador e nos reconciliou com o Pai. Que coisa tremenda, não é verdade? E o que houve? Houve paz. Não havia paz. E Jesus pegou a mão, a minha e tua, vem cá, vamos nos reconciliar aqui. Então, é coisa tremenda quando a gente começa a entender isso. Eu fui reconciliado com o Pai. Quantos aqui podem dizer, eu fui reconciliado com o Pai? Eu não estava, mas Jesus, através de Jesus, eu fui reconciliado com o Pai. Então a paz no Novo Testamento não é apenas uma segurança, um bem-estar, mas também significa que a inimizade foi eliminada e agora tem harmonia, acordo entre nós e Deus. Há uma harmonia agora, amém? Éramos inimigos, eu me lembro, né, eu não gostava da Bíblia, eu não gostava, né, nós éramos inimigos, né? Hoje muitas pessoas, quando você fala de Jesus, que Jesus nada, aqui você está maluco, porque na verdade há uma inimizade entre as pessoas e Deus. A pessoa às vezes nem sabe, mas as pessoas rejeitam a Deus, rejeitam a salvação, elas têm a sua vontade própria. Em 2 Coríntios, nós vamos ver alguns versículos de manhã, isso foi a introdução, amém? E nós queremos desenvolver esse assunto hoje de manhã, creio que vai ser muito importante. 2 Coríntios 13, vamos abrir lá se você tem a Bíblia, versículo 11, 2 Coríntios 13, versículo 11. Quanto ao mais, irmãos, a Deus. Paulo está se despedindo aqui e falando algo muito interessante. Aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. O apóstolo Paulo está falando muitas coisas à igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios tinha muito problema, em diversas áreas, não queremos entrar aqui, mas Coríntios te ensina muito. Havia muitos problemas, nada diferente como hoje. É um livro muito atual, um livro que nos ensina muito, mas ele chega no fim da carta que ele escreve à igreja de Corinto e diz: quanto ao mais, irmãos, a Deus, estava se despedindo e diz: devemos nos aperfeiçoar, consolar, sede do mesmo parecer. E depois ele fala que viver em paz, e o Deus de amor e de paz estará conosco. Diga: viver em paz. E diz que o amor de Deus, o amor e de paz estará convosco. Deus é um Deus de paz. Não há outra coisa a não ser amor, paz. Não há desarmonia nos céus, não há nada disso. O caráter de Deus, a vida em Deus é paz. Então, se a gente quiser crescer, se você quiser crescer, andar naquilo que Deus tem para nós precisamos aprender a viver em paz. Uma pessoa não cresce, ela não consegue se aperfeiçoar, a não ser que tenha paz. Esse viver é uma questão de vivência. Não é você dizer: eu vou fazer tal coisa para viver em paz. Não, eu vivo em paz. Muitas pessoas eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que procurar alguma coisa para ter paz. Mas é uma paz momentânea, ou pode ser uma felicidade que é diferente. Eu preciso de alguma coisa para ter paz. As pessoas querem paz e elas fazem algumas coisas, mas não é a questão: eu vou fazer tal coisa para viver em paz. Não, eu vivo em paz. Eu tenho paz com Deus, eu tenho paz com as pessoas. Amém? Eu vivo em paz. Eu sou uma pessoa que tem paz dentro de mim. Muitas pessoas não têm paz. Tiago 3,18. Como falei, nós vamos ver alguns versículos. Me acompanhem, amém?
É um ensino que vai te ajudar muito hoje. Tiago, capítulo 3, versículo 8. Diz o seguinte, 18, aliás, desculpa. Ora, é em paz que se semeia fruto da justiça para os que promovem a paz. Tiago aqui fala de muitas coisas, né? Que se nós temos inveja amargurada, sentimento faccioso, tal coisa, essa não é a verdadeira sabedoria que desce, antes é terrena, animal, demoníaca. Depois ele fala de onde há inveja, sentimento faccioso, a confusão, toda espécie de coisas ruins. Muitas vezes a falta de paz traz isso. Coisas ruins, confusão, sentimento faccioso, divisão, né? Inveja, sentimento faccioso. As pessoas não conseguem encarar um ao outro, né? Há uma falta de paz nas pessoas. Então aqui está falando que se semeia, essa paz é semeada, é uma questão de atitude, de ação. Você está semeando a paz. Fala a pessoa do teu lado, você precisa ser um semeador de paz. Diz aqui os que promovem a paz, os promotores da paz. Quantos podem dizer aqui, você é um promotor da paz? Tem os promotores da justiça, né? Mas são aqueles que promovem a paz. Isaías 48, versículo 22, não precisa abrir lá, mas diz, para os ímpios, para os perversos, não há paz. Não há paz. Elas falam de paz, mas não é paz. Paz, paz, paz. Mas dentro do coração deles não há paz. Não existe paz para aquela pessoa que está do lado do pecado, a impiedade. Aquela pessoa não tem paz, porque o mundo está em guerra. Amado, eu não sei se você consegue ver no rosto das pessoas. Eu gosto muitas vezes de ficar olhando. Uma vez eu estava esperando, não sei se é a minha esposa, mas a gente tem que esperar, né? E eu fiquei olhando para as pessoas. Você percebe no rosto das pessoas uma falta de paz, uma falta de alegria. Elas não têm paz. Você consegue ver no íntimo das pessoas, através muitas vezes do rosto, às vezes não, às vezes a pessoa está com dor de dente, pensa que é outra coisa, né? Mas as pessoas não têm paz, não têm paz. Aqui em Romanos 2, versículo 9 e 10. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, do judeu e também do grego. Isso está falando do judeu e do grego, fala de todas as pessoas. Então toda pessoa que faz o mal, tribulação e angústia virão sobre essa pessoa. Às vezes você pode dizer, mas não estou fazendo mal, mas às vezes os teus pensamentos não estão corretos, estão desalinhados com a palavra de Deus. E isso traz tribulação, traz angústia. Agora 10 fala, glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem. Diga glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem. Uma vez uma pessoa chegou para mim, estava aconselhando, ela chegou assim, pastor, eu não tenho paz. Aí já me levantou uma antena, o que você está praticando? O que você fez? Qual a culpa que você sente? Porque você não tem paz. O que está errado na tua vida? Ele começou a falar muitas coisas. Ele não queria falar e começou a abrir. Não, alguma coisa existe. Porque tribulação e angústia é aqueles que realmente vêm sobre a pessoa, aquele que faz o mal, aquele que está em desacordo com a palavra de Deus. Então muitas vezes a paz, né, é um termômetro. Quando você acende algo, o que está acontecendo? Por que eu estou perdendo a paz? O que eu estou fazendo de errado? Às vezes é algo inconsciente, é lá dentro. E essa pessoa começou a falar e podemos realmente orar, mudar a vida para uma nova prática, uma nova atitude. Então precisa muitas vezes trazer uma mudança, uma atitude naquele aspecto, para que haja paz, uma maneira clara de pensar, uma maneira verdadeira de pensar. Muitas vezes a pessoa está pensando uma mentira, uma coisa errada, e tudo aquilo que é errado, tudo aquilo que não é justo, que não é puro, isso não gera paz. Primeiro Tessalonicenses 5:3. 1 Tessalonicenses 5:3. Quando andarem dizendo paz e segurança,
eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem a dor de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Quando andarem dizendo paz e segurança, quando disserem paz, então virá repentina destruição. O que está falando aqui? Está falando dos últimos dias. Não é isso que a gente está ouvindo nesses dias, amados? Paz, paz. Hoje, o que mais se ouve é o plano de paz, né? Paz. Lá no Oriente Médio, paz. Vamos de plano de paz. Paz lá, paz aqui. Mas quando o plano de paz, falta paz, é uma característica do tempo que nós vivemos. Hoje falta paz. E você vai ver muito mais rumores pela falta de paz. Não há paz entre nações, não há paz com pessoas, não há paz, né? Nação contra nação, muitas vezes não há paz. Então é uma característica dos tempos que nós vivemos. Quando andar dizendo paz e segurança, aí vai vir repentina destruição. Lá em Mateus 10, versículo 34, Mateus 10, versículo 34. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Não penseis que vim trazer paz à terra, mas espada. Quem já coçou a cabeça? Puxa, mas o que quer dizer isso? Espera aí, dividir família, né? Fala aqui de dividir até sogra, meu Deus. Né? Nora e sogra, puxa, menos nora e sogra, né? Famílias, pai e filho, meu Deus. Quanto sabe que Jesus é o príncipe da paz? Como trazer espada? Como trazer espada? Você já pensou isso? Você sabe que a missão de Jesus é trazer um corte fino, final, entre pecado e pecador, para livrarmos das consequências do pecado. Amém? Ele faz isso na minha vida, na sua vida. Então a espada da palavra tem que descer, e a Bíblia diz que a espada é mais cortante que uma espada de 2 gumes, que penetra entre espírito e alma, juntas e medulas. Então é uma espada que corta os pensamentos e intentos do coração, ela divide. Essa espada tem que descer e remover o pecado, para que a nossa vida tenha paz. Então a espada ela vem cortar, amém? Para que a nossa vida tenha paz. Então é uma cirurgia divina, onde Jesus corta fora aquilo que impede toda a paz, porque muitas vezes há coisas que estão impedindo a nossa paz, isso tem que ser cortado, tirado fora. Então a espada vem, ela divide, para que nós tenhamos paz. Agora, quando já perceberam que existe uma falsa paz? Aquela paz que não aceita a espada do Espírito, e muitas vezes eu vejo muitas pessoas assim, não, eu não quero, você sabe que a palavra de Deus fala, a espada, mas a pessoa não aceita a espada do Espírito, é aquela paz fingida, aquela paz que uma pessoa vai na igreja, canta, bate palmas, levanta as mãos, quem sabe tem todos os sintomas que as outras pessoas têm, mas é um coração dividido, um coração que não está totalmente entregue ao Senhor, um coração onde Jesus não reina realmente, e essa pessoa não tem paz, porque quando uma pessoa não tem totalmente entregue o seu coração ao Senhor, ela não tem paz. Existem inimizades, às vezes com Deus, às vezes com pessoas, por isso que a palavra de Deus diz que devemos calçar com a paz, calçando os pés com o evangelho da paz. Isso fala de paz com Deus e paz com as pessoas. Então muitas pessoas elas não têm paz com Deus, porque alguma coisa não foi cortada ainda, nós podemos entender. Porque Jesus fala aqui que a espada, divisão, Ele corta. Existe algo não resolvido, existe um pecado não resolvido lá, uma prática não resolvida lá. Então não há paz, é uma falsa paz. E amados, tem muitas pessoas assim. Talvez hoje de manhã você esteja aqui,
Talvez algo não foi cortado, algo não foi tratado, trabalhado, ou você não percebeu ainda. Às vezes é um processo. Talvez a tua falta de paz seja algo que está lá, que existe não resolvido. Amém? Fala a pessoa do lado, diga, talvez existe algo não resolvido dentro de você. Não existe uma entrega total a Deus. Ansiedade está sobre você. Quantas pessoas estão com ansiedade? Não, uma pessoa que tem ansiedade não tem paz. Você levanta aquela preocupação, aquela ansiedade. É em paz que se semeia a justiça, é em paz. Você dorme de noite com aquela ansiedade, no entanto você disfarça, faz de conta que tem paz, mas você sabe que não tem paz. Lá dentro não tem paz. Só existe paz quando a espada desce. Só existe paz quando a nossa alma está bem com Deus, quando nós estamos bem com o nosso irmão. Deixa eu repetir isso. Só vai existir paz se você está bem com Deus, se você está bem com as pessoas. Você quer paz? Você tem que estar bem com Deus, tem que estar bem com as pessoas. Existe alguma coisa com as pessoas, com alguma pessoa? Você precisa resolver isso. E a Bíblia não queremos entrar nisso. Como que você resolve isso? Você já sabe que tem que resolver isso. Se tu tem uma coisa contra o irmão, vai tu ele só, vai e perdoa. Se você não consegue perdoar, você tem que fazer alguma coisa. Você está entendendo? Você não pode ficar assim, eu vou continuar minha vida. Não, Deus não te perdoa se você não perdoar. E não queremos entrar nisso, é um outro ensino. Você sabe, a Bíblia diz isso. Perdoa como nós temos perdoado aos nossos devedores. Amém? Davi, o que ele dizia? No Salmo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu me fazes repousar seguro. Em paz me deito. Por que muitas pessoas não conseguem dormir? Porque não tem paz. Alguma coisa não resolvida. Ou não se arrependeram. O apóstolo Paulo fala isso. Eu temo que indo ter convosco, vos encontre não da maneira que eu quero. Que vocês não se arrependeram de outrora, que pecaram de outrora e não se arrependeram. Então, quando você não acerta certas coisas lá do passado, isso está lá dentro, você colocou no baú, não adianta, você tem que acertar, amém? Em paz me deito e logo pego no sono, amém? Quantos podem dizer isso nessa manhã? Eu deito em paz e logo pego no sono, amém? Em paz me deito e logo pego no sono. 1 Timóteo 6. Agora, deixa eu dizer algo para você. A paz, ela não vem das posses dos bens ou do dinheiro. Deixa eu repetir novamente. A paz, ela não vem através das posses dos bens ou do dinheiro. Muitas pessoas, elas pensam que se tivesse dinheiro, tivesse posses, tá, eu tenho paz porque eu tenho isso. 1 Timóteo 6. Deixa eu mostrar algo aqui. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17 diz: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem deposite a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Amados, não há paz desse mundo, não há segurança nenhuma. Aqui no versículo 10 diz: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. Tem pessoas que têm um amor ao dinheiro, elas pensam que se tivesse dinheiro, tivesse bens, elas têm paz. Então elas querem demonstrar suas posses. É isso que me traz paz, isso que me traz segurança. Mas aqui a palavra de Deus diz que nós não devemos colocar nossa esperança na instabilidade da riqueza. Então a paz, ela não depende do dinheiro, posses ou bens que você tem. E diz aqui que as pessoas se atormentaram com muitas dores. Outra tradução diz que se encheram a sua vida de sofrimento.
Sempre quando a pessoa tem um amor ao dinheiro, ela tem que ter orgulho dentro de si. Sempre vai acontecer isso. Ela vai se atormentar com muitas dores. Ela vai chegar no fim da vida, ou vai viver a vida. Ela não tem paz. Ela vive atormentada. Ela vive preocupada. Ela vive ansiosa. Ela quer sempre mais. Ela perde as prioridades de Deus, aquilo que é importante. Aí tem a palavra que Jesus mesmo falou: louco, essa noite pedirão a tua alma, que tens acumulado, para quem será? Então muitas pessoas, elas se preocupam só com essa vida. Elas não se preocupam com a vida eterna. Então pessoa que se acorda de manhã, pensa nos bens, no dinheiro. A pessoa que segue esse ensejo ao dinheiro, às coisas, essa pessoa vai ter sofrimento. A verdadeira paz só existe no reino de Deus. Diga comigo: a verdadeira paz só existe no reino de Deus. Mais uma vez, a verdadeira paz, ela só existe no reino de Deus. Lá em Romanos 14, versículo 17. Romanos 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é o quê? Justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida e bebida, não é aquela ideia, comemos, bebemos, amanhã vamos morrer, vamos divertir, vamos fazer isso. Mas é justiça, alegria e paz. Eu creio que o maior projeto que uma pessoa pode ter é o reino de Deus. O maior projeto que um pai, uma mãe pode dar para seu filho é buscar o reino de Deus. Amém? Que vai encontrar justiça, alegria e paz. A paz é encontrada no reino de Deus. Jesus falou: a minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá. A minha paz vos dou. A minha paz. Amado, quando uma pessoa tem paz, ela prospera. Você já viu uma pessoa que não tem paz? Ela não prospera. Ela está tão ansiosa, preocupada, ela não consegue ir para frente. Mas quando tem paz, é porque eu vou falar um pouquinho sobre isso se der tempo. O Espírito Santo paira onde tem paz. A pomba paira onde tem paz. E onde tem paz, a atuação de Deus. Amém? Ok. Vamos lá, Romanos 5, versículo 1. Romanos 5. Justificados mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor. Então, uma vez que Deus nos justifica, o fruto dessa justiça é paz. A paz é o resultado natural da pessoa que foi justificado. Amém? É algo natural de uma pessoa que foi justificada. A paz é fruto de fé em Deus, da pessoa de Jesus. Lá em Efésios 2, 14 e 17, diz: porque Ele é nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, de forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Lembra que eu falei antes? A inimizade havia, quando há inimizade não há paz. Então Jesus destruiu a inimizade, trouxe paz, vindo evangelizou paz a vós outros que estavais longe, e paz também aos que estavam perto, porque por Ele ambos temos acesso ao Pai e um só Espírito. Então essa paz só vem de Jesus. A paz também envolve uma pessoa crer e obedecer. Diga: crer e obedecer. Por isso que muitas pessoas não têm paz, porque elas creem, mas não obedecem. Então quando você não obedece, você não tem paz, você não entra na vontade de paz. Grande paz tem aqueles que amam. Tem um versículo em Salmo que diz: grande paz tem aqueles que amam a tua palavra. Então quando você ama a palavra, quantos amam a palavra? O que é amar a palavra? É você ouvir e praticar, porque você ama, você quer viver a palavra. Eu amo essa palavra. Eu vivo e pratico essa palavra.
Então o que é o resultado disso? A paz vem. Talvez você diga, eu não tenho paz constante. Por quê? Talvez você tenha uma área que você não tenha entregue ao altar de Deus. Talvez você tenha algo em sua vida que você não está obedecendo à palavra de Deus. Amém? A paz também é uma ausência de ansiedade. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Então veja aqui a importância da paz. Quando você está ansioso, preocupado, né? Muitas pessoas dizem, mas eu quero conseguir. Você não consegue, as coisas não funcionam. Mas aqui diz que devemos fazer conhecido em tudo diante de Deus, oração, súplica, ação de graça. E o que vai acontecer? E a paz de Deus. Então vemos aqui que através da paz, através da ausência de ansiedade, Deus vai agir. Mas quando você não tem paz, Deus não pode agir. Você já tentou orar quando você não tem paz? Como é que é a tua oração? A tua oração é voltada para você, dá-me, aquela oração egoísta. Deus diz, eu não posso abençoar uma pessoa assim. Eu não posso abrir porta, porque ela está tão preocupada consigo mesmo, com as coisas, ansioso pelas coisas. Mas aqui diz que devemos que tudo seja conhecido diante de Deus. Deus sabe que nós precisamos. Amém? A palavra de Deus diz que devemos buscar primeiro o reino de Deus, a justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Mas quando nós invertemos isso, nós perdemos a paz, e através de perder a paz, nós não obedecemos a palavra e nós não andamos como Deus quer que nós andamos. Isaías 48. Isaías 48, 17 e 18. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Se tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio, e a tua justiça como as ondas do mar. O que a palavra de Deus está dizendo aqui? Ele é o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil, o caminho que você deve andar. Eu te mostro o que você deve aprender, o que é útil. Mas depois diz aqui, se você tivesse dado ouvidos, se eu tivesse me escutado, os meus mandamentos, a minha vontade, então seria a tua paz como o rio. Nossa paz seria como o rio. Quem já viu um rio assim? Você vai ver, você está assim, meio assim, você chega perto do rio, da água, fica olhando, vem aquela paz, na verdade, aquela água. Se você tivesse obedecido. A falta de obediência é falta de paz. Diga comigo, a falta de obediência é falta de paz. Talvez a sua falta de paz, deixa eu repetir isso, seja a desobediência em alguma área que Deus já falou com você, Deus já mostrou o que se deve fazer, e você não faz. Como, pastor? Aquilo que pregamos domingo passado. Alegrai-vos sempre no Senhor. Davi diga, alegrai-vos. Eu não estou me alegrando, estou murmurando, estou falando. O que vai causar isso? Uma vez eu vi uma história, um pregador contar, né? Ele chegou assim, uma pessoa veio para Jesus, alegria. Quando você lembra quando você veio para Jesus? E muitas vezes acontece assim, puxa, que joia, aquele tremendo Jesus, eu quero andar com Jesus, eu quero amar Jesus, eu quero obedecer, aquela motivação que você tem, e vai indo, de repente você ouve, olha, você tem que ser batizado nas águas. Aí você fica lá, mas será que precisa batizar nas águas? Para ser salvo tem que ser batizado nas águas, mas não é questão de ser salvo, eu tenho que ser batizado nas águas, é questão que a palavra de Deus diz que eu devo fazer. O que é batismo? E a pessoa fica lá, daí ela perde a paz, fica lá, tá bom, eu vou ser batizado, aí volta aquela alegria novamente, aquela paz. Aí depois Deus fala outra coisa, ela fica lá, ela perde a paz, ela fica lá,
ela até pensa em sair da igreja. Mas por fim, ela, tá bom. Ela obedece aquela palavra e volta a alegria, volta a paz. Aí depois Deus está edificando, Deus quer restaurar. Deus fala mais alguma coisa à pessoa fica lá, ela nem liga, ela esquece. Sabe que Deus falou? Aí ela fica porocochô, fica desanimado, perde a alegria, perde a paz. Amados, tem muitas pessoas assim. Quando Deus fala, quando Deus continua a falar, elas não obedecem, não submetem, e perde a paz, perde a alegria, sai da igreja, desiste de Deus. Quantas pessoas eu conheço assim? Alguma coisa acontece, às vezes um jovem, não faça isso, não namore, e de repente o que acontece? Sai da igreja, é o pastor, é aquela pessoa, começa a ver amargura. Quantos sabem o que eu estou entendendo? É tão simples submeter a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, é tão simples. Se você tivesse dado ouvidos. Isso que a palavra de Deus está dizendo assim: então tua paz seria como o rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua posteridade seria como a areia, os teus descendentes como os seus grãos. O seu nome nunca seria eliminado, nem destruído de diante de mim. Sai da Babilônia, fugi de entre os caldeus. Uau! Interessante que lá em Provérbios, eu estava lendo Provérbios, e bem no capítulo 1, veja aqui, amados. Deixa eu achar aqui. Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a minha mão e não houve quem atendeste. Antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Também eu me rirei da vossa desventura. Em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade. Em vindo a vossa perdição como o redemoinho. Quando vos chegar o aperto, a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Ó nécios, os nécios são mortos por seu desvio. Aos loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Uau! Quando eu comecei a ler, fiquei, meu Deus. Se você tivesse dado ouvidos, então seria diferente. Porque clamei, estendi a minha mão, vocês não quiseram. Você sabe que Deus está fazendo isso hoje em dia? Qual é a minha resposta, a sua resposta? A gente é cristão, a gente é um filho de Deus. A gente muitas vezes sente, quem tem família sabe disso, quando acontece coisa na família, algo que não é obedecido para os filhos, você percebe isso. Às vezes aquela rebeldia, você sente o coração ferido. Imagina o coração de Deus. Se tivesse obedecido. A falta de obediência é falta de paz. Lucas 19, 42. Lucas 19, 42. Você sabe que muitas pessoas, as pessoas têm falta de paz e abandonam a Deus por causa da falta de paz. Elas começam a culpar, o pastor está folheando, puxa vida. Lucas 19, 42, vamos lá. Não vai dar, pastor, hoje de manhã. E dizia, se conheceres por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz. A desobediência não anda de mãos dadas com a paz.
Aqui Jesus diz que Jesus chorou. Em outra passagem, Jesus estava passando por Jerusalém. Ele chorou sobre Jerusalém. Quantas vezes, outra passagem diz, quantas vezes eu quis reunir vocês como uma galinha junto aos seus pintinhos, e vocês não quiseram. Jesus estava olhando para Jerusalém, chorando para Jerusalém. Eu queria trazer vocês como uma galinha junto aos seus pintinhos, e vocês rejeitaram isso. Se você tivesse conhecido o que traria paz para vocês, mas vocês rejeitaram isso. Eu queria trazer paz para vocês. Isso Jesus está dizendo aqui. Jesus queria trazer a salvação à cidade de Jerusalém, mas eles rejeitaram. Eles rejeitaram. A paz também está ligada a perdão. Diga, a paz está ligada a perdão. Isso está dizendo que você tem paz com as demais pessoas, paz com as pessoas. Quando Jesus foi batizado nas águas, o Espírito Santo, na forma de uma pomba, pousou sobre Jesus. Quem se lembra dessa história? As pombas se sentem, elas vão se assentar onde não tem ameaça. A pomba é um sinal de paz. Lembra quando Noé mandou a pomba e trouxe aquele galinho de oliveira? Aquela galinha de oliveira, galinho, não é galinha, galinho de oliveira, é uma figura de paz, tá? Então quando lá Noé, aquela pomba trouxe aquele galinho de oliveira, ele estava falando paz. Agora a paz. Então o Espírito Santo representa a pomba, amém, amados? Que já viram aquela figura. A pomba não assenta sobre ninguém onde representa a ameaça. Isso é muito importante, nós podíamos falar muito sobre isso, tá? Mas quando não há paz, quando não há perdão, o Espírito Santo não assenta, não está ali. Então se uma pessoa quer andar uma vida plena do Espírito Santo, você tem que andar numa unção maior de Deus, do Espírito Santo. O Espírito Santo tem que assentar sobre você. Por exemplo, você quer crescer e andar no Espírito, então você tem que andar em paz. Uma pessoa não cresce, não anda quando não há paz. Se você andar em paz, o Espírito Santo vem e dá maior graça para você. Amém? Mateus 18. Preciso correr agora, que preciso finalizar, amém? Então escute depressa. Mateus 18, 19 diz: em verdade vos digo, que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se lhe há concedida por meu Pai que está no céu. Então essa palavra concordar, diz que se qualquer pessoa concordar, no grego significa uma sinfonia. Quem já viu uma orquestra, né, harmonizado, perfeito, tocando aquela coisa linda, né? Estava vendo esses dias, né, está na internet lá, né? Nossa, lindo, aquela sinfonia tremenda, né? Então quando está aquilo, você não diz, o violino é perfeito, o trombone é perfeito. Não, você diz, que orquestra tremenda, não é verdade? Tudo está harmonizado, não é separado, aquilo só, não é, mas toda a orquestra é tremenda, porque juntos estão se formando uma grande sinfonia. Então essa palavra que Jesus está falando aqui, se 2 ou 3 estiverem harmonizados, tocando junto, falando junto, vivendo junto, amando junto, perdoando uns aos outros, tudo que pedirem será concedido. Então se você vive, né, essa harmonia, tocando junto, falando junto, vivendo junto, amando junto, perdoando junto, podia falar muito mais coisas, junto, né, uns aos outros, é que Jesus está dizendo, tudo que pedirem será concedido. Eu penso que muitas vezes as nossas orações não são respondidas, porque não estão harmonizadas. Nós estamos tocando para cá, para lá, individualismo, estamos juntos, amando juntos, né, tocando juntos. Mas quando há essa sinfonia, vamos encontrar a resposta de Deus, amém? Deus está onde há harmonia, onde a pomba pode sentar, onde ela pode pousar, onde há paz, onde não há amargura, onde não há falta de perdão, amém? Amém. Ok, quero parar aqui. Fecha seus olhos nessa manhã.